Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Júlia Moraes, a gente está aqui para mais um webinar de W Faria Advogados. Hoje, novamente, retomando aqui algumas discussões em relação a como é que fica a gestão de contratos em tempos dessa pandemia do Covid-19. Vou tratar também aqui de algumas considerações com relação ao projeto de lei 1179, que eu acho que é uma novidade importante. Ele traz aí um regime emergencial para que a gente norteie aí a renegociação de contratos e o cumprimento desses contratos em tempos de pandemia. E a ideia desse webinar é justamente tirar as dúvidas de vocês, a gente ter aqui uma conversa em que eu possa, na medida do possível, esclarecer aqui casos pontuais ou dúvidas pontuais que vocês possam ter. Queria agradecer a presença de todos e estou aqui à disposição. As perguntas vocês podem fazer aqui pelo chat, elas vão aparecendo aqui, talvez eu não consiga responder a todas, mas se eventualmente a gente não tiver tempo para abordar todas essas questões, eu vou, na medida do possível, respondendo a cada um de vocês. Aqui na nossa apresentação tem o meu endereço de e-mail, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta também por e-mail, se eu por acaso não tiver oportunidade de responder aqui para vocês, tá bom? Então, bom dia a todos, eu estou à disposição. Ok, aqui apareceu já uma pergunta de um contratante na verdade, é uma empresa de locação de galpões industriais. Estão me perguntando se, por acaso, eles têm obrigação de aceitar as propostas dos locatários, quer dizer, eles já estão recebendo aqui, pelo que eu estou imaginando, algumas comunicações dos locatários, dizendo que, diante da situação de crise, que eles não têm condições de continuar cumprindo com o valor dos aluguéis, enfim, ou na integralidade, ou propondo redução. A pergunta que me fizeram é se eles são obrigados, se o locador é obrigado, em contratos de locação comercial, a aceitar as demandas dos locatários para suspensão ou interrupção ou pagamento parcial do valor dos aluguéis. Bom, nesses casos, gente, a gente tem sofrido uma série de questionamentos, não é a primeira vez que a gente aborda esse assunto, é um tema que realmente tem trazido aí muitas inseguranças e muitos questionamentos. Então, o que é que acontece? A gente vê aqui na prática que as pessoas estão alegando, por conta da pandemia, as pessoas estão alegando o evento de força maior, de caso fortuito ou força maior, enfim, para descumprimento do contrato ou para interrupção do cumprimento do contrato. Então, vamos para o que diz a lei, tá? O Código Civil já extinguiu qualquer distinção, o artigo 393 fala em caso fortuito e força maior, tá? Eu já tratei disso algumas vezes, mas eu acho que é um conceito importante da gente voltar e falar mais uma vez sobre ele, porque ele é realmente a bola da vez aqui, é o pano de fundo que está todo mundo usando para discutir, eventualmente, um contrato. Então, a gente está falando especificamente de contratos paritários, né? O que a gente chama de contratos paritários? Em que as duas partes do contrato, ou todas as partes do contrato, estão numa posição de igualdade. Então, são contratos empresariais, contratos regidos pelo Código Civil. Isso não se aplica a contratos regidos pelo Código do Consumidor. O Código do Consumidor não parte do pressuposto da paridade entre as partes, ele trata justamente do consumidor numa situação de hipossuficiência. Então, o consumidor sempre vai estar numa situação mais desfavorável do que o fornecedor do produto ou do serviço. Então, o Código Civil não se aplica a essas situações. Eu estou falando especificamente de uma situação em que estamos aí em pé de igualdade. Desculpa. Quando as empresas estão em pé de igualdade, ou quando as partes estão em pé de igualdade, o evento, caso fortuito, força maior, ele vai poder ser aplicado, sim, e a gente já entendeu, os juristas todos aqui já estão falando, embora os tribunais ainda não tenham tido a oportunidade de se manifestar especificamente, mas já existe aqui um entendimento entre os juristas de que não há discussão de que estamos diante de um evento de força maior. A pandemia é um evento, e aí, como é que a gente traz isso para o conceito técnico? É um evento imprevisível, ninguém conseguiria supor que isso ia acontecer, tampouco que ia acontecer nessa dimensão que está acontecendo hoje, que ia afetar o mundo como um todo. Então, é indiscutível que é um evento de força maior, ele não depende da vontade das partes, então não é alguma coisa que decorra da minha vontade ou não de cumprir o contrato, é algo que está externo à minha vontade e à minha capacidade de dar cumprimento
Então, eu vou ter que discutir o contrato partindo já desta premissa. Diante disso, o locatário pode suspender o contrato de locação, e aí eu estou falando especificamente em locação comercial, ok? Locação residencial tem um outro regramento, então eu vou me ater aqui à pergunta que foi feita, a gente está falando de locação comercial. A ideia é a seguinte, a gente precisa entender a situação fática como um todo. A força maior por si só não é álibi, não é justificativa para interrupção e nem extinção de nenhuma obrigação contratual. Ela é um pano de fundo, sim, que tem que ser levado em consideração quando a gente for ponderar a situação de cada uma das partes na relação comercial, mas ela tem que trazer aqui um impedimento. Então, se eu estiver realmente falando de um contrato de locação comercial, de uma região, por exemplo, em que houve alguma determinação do governo, de fechamento daquela atividade ou fechamento das atividades comerciais de determinada região, e esse galpão ou esse imóvel estiver inserido dentro desse contexto, a resposta é sim, você pode trazer a força maior como um componente para você relativizar o cumprimento da obrigação. A simples suspensão do pagamento da sua obrigação mensal de locatário depende de um entendimento com o locador. Então, assim, o que é que se recomenda hoje? Recomenda-se serenidade, recomenda-se cooperação entre as partes. Como é uma situação absolutamente atípica e que atinge a todos, não dá para a gente dizer que cravar uma situação dizendo, olha, nesta circunstância você haja desta forma ou você haja daquela forma. Existe uma necessidade, na verdade, de composição entre as partes. E sim, a razoabilidade diz que, dependendo das circunstâncias, uma suspensão desse pagamento pode se fazer necessária. Pode ser que realmente o seu locatário tenha tido a atividade comercial dele 100% interrompida. Então, você como locador, pelo princípio da cooperação e da boa-fé, deve ter essa compreensão. Alternativamente falando, o que é que se pode pensar? Pode-se pensar num diferimento desse contrato, quer dizer, olha, por hora eu negocio com você uma suspensão, porque agora realmente está impossível de se dar cumprimento, eu entendo que você não tenha receita, enfim, que você esteja com as suas atividades paralisadas, e eu vou diferir isso para o término do contrato. Quer dizer, se essa pandemia durar por 3 meses, quando o meu contrato terminar, eu te estendo por mais 3 meses. Vocês podem negociar um aditivo nesses termos, que me parece ser uma solução equilibrada para as duas partes, né? Mas, assim, cada caso é um caso, não existe uma solução única. Mas, sim, a princípio, esse evento de pandemia é um convite às partes para que sentem e para que negociem, encontrem aí uma forma de reequilibrar essa situação que claramente fica desequilibrada. Ok, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, se uma empresa vende equipamentos no momento da pandemia e eles não chegam no prazo, eu posso ser penalizado? Ou seja, eu posso ter que indenizar os meus clientes finais por isso? Aqui, de novo, a gente tem que fazer distinção entre clientes paritários e clientes sujeitos ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Então, se a gente estiver falando de empresa a empresa, você pode ser penalizado? Bom, o Código Civil, quando ele fala, na verdade, na existência de uma situação de força maior, o que é que ele traz? Ele exime a parte que descumpriu a obrigação de arcar com aquele prejuízo, porque ela realmente não deu causa. Como o evento é externo à vontade dela, como ela não contribuiu para que aquilo acontecesse, e aquilo era irresistível, quer dizer, era alguma coisa imprevisível e impossível de se eximir dos efeitos daquela circunstância de força maior, o Código Civil diz que, olha, cada parte arca com seus prejuízos e não necessariamente a parte que, por conta da força maior, foi compelida a inadimplir ou a descumprir. Às vezes um descumprimento não é descumprimento de determinada obrigação, não quer dizer o inadimplemento por completo do contrato. Então, a parte que não conseguiu dar cumprimento àquela obrigação, se estiver diante de um evento de força maior, sim, é possível que ela seja eximida de arcar com os custos de perdas e danos, enfim, que essa circunstância tenha gerado na sua contraparte contratual. Ok, está me perguntando aqui a diferença entre onerosidade excessiva e teoria da imprevisão. Vamos lá, a teoria da imprevisão, na verdade, aconteceu ali quando é uma forma de você extinguir o contrato. Então, você vai trazer a teoria da imprevisão quando você dizer, olha, era algo realmente que não estava previsto no momento da celebração do contrato, essa circunstância
não poderia ser prevista nem pela parte contratante, nem pela parte contratada, e é um evento alheio à vontade das partes. Ela se assemelha muito à questão de força maior. A teoria da imprevisão, na verdade, é um dos remédios jurídicos que a jurisprudência e a doutrina encontraram para a gente lidar com circunstâncias em que casos fortuitos e forças maiores acontecem. A onerosidade excessiva é uma possibilidade de você pedir ao judiciário um reequilíbrio do seu contrato. Então, quando a gente diz o seguinte, ele não era imprevisto, a gente não usa a imprevisão, ele até poderia ser previsto, mas o efeito dele, na verdade, não é a impossibilidade do cumprimento daquela obrigação. A teoria da imprevisão me traz uma impossibilidade de cumprimento. A onerosidade excessiva me traz um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, quer dizer, eu celebrei esse contrato em determinadas bases e essas bases se alteraram ao longo da execução e hoje o cumprimento dessa obrigação está se tornando por demais oneroso para mim e por conta disso eu fico numa situação absolutamente díspare. Quer dizer, o contrato prevê, quando a gente fala de contratos empresariais, a gente está pensando sempre no equilíbrio. Quando alguma coisa acontece que traz aí esse desequilíbrio abrupto para uma das partes, a teoria da onerosidade excessiva vem para dizer, olha, se isso acontecer, as partes têm que, ou amigavelmente, ou por intervenção do judiciário, encontrar um novo ponto de equilíbrio. Isso, às vezes, tem a ver com prorrogação de prazo, isso, às vezes, tem a ver com mudança nos valores ou nas formas de pagamento, enfim, nos marcos de cumprimento, contratos que têm execução continuada, que você tem ali marcos temporais definidos, você talvez tenha que rever esses marcos. Enfim, a onerosidade excessiva, a teoria da onerosidade excessiva vem para trazer uma forma de vocês reequilibrarem esse contrato, repactuarem, geralmente na forma de um aditivo contratual, para trazer as circunstâncias, as novas circunstâncias factuais para a execução daquele contrato. Deixa eu ver aqui. Contratos empresariais com fornecedores prestadores de serviço. A empresa está tratando com negociações para redução de escopo, redução de valores e outras negociações comerciais. Perfeito. Minha dúvida é se é necessária a elaboração e assinatura de um aditivo comercial ou basta um acordo formalizado via ata de reunião ou e-mail. Olha, um aditivo contratual é sempre a melhor solução, mas considerando que a gente está aqui numa época de trabalho remoto, quer dizer, teletrabalho, muitas das empresas, a maior parte das empresas não está tendo aí reuniões presenciais, muito provavelmente os entendimentos com a sua contraparte não estão sendo presenciais, por questão de determinação de isolamento e de quarentena, eu entendo que sim, um e-mail, o próprio projeto de lei, até vou adiantando um pouco desse projeto de lei 1179, que está em tramitação agora no Congresso, ele relativiza, inclusive, para obrigações que sempre foram obrigações absolutamente reguladas, por exemplo, assembleias de companhias abertas, trazendo essa relativização, dizendo, olha, essa relativização, essa flexibilização, quer dizer, olha, diante das circunstâncias que a gente tem hoje, as assembleias não vão acontecer presenciais, então é aceito uma videoconferência, um aceite de uma videoconferência, um e-mail confirmando que sim, você está de acordo. Então, eu entendo que sim, um e-mail circulando, um de acordo com todo mundo, todas as questões pactuadas, num looping de e-mails, numa cadeia de e-mails, em que as condições em que vocês estão tratando aquelas negociações estejam bem postas, é mais do que suficiente. Ele vai funcionar como aditivo. Lembra que, na teoria dos contratos, vale mais a intenção das partes do que a forma como isso foi pactuado. Quer dizer, a formalidade não pode se sobrepor à intenção das partes. Então, se vocês demonstram claramente a intenção de renegociar valores, renegociar prazos, renegociar termos de cumprimento desse contrato, isso ficou muito bem posto de uma forma inequívoca para todas as partes, ainda que por e-mail, eu acho que tem absolutamente validade jurídica. Tá? Os contratos de ensino, escola e faculdade estão me perguntando aqui se cabe solicitar algum desconto na mensalidade, se existe algum embasamento jurídico. Aqui, de novo, a gente tem que entender como é que as coisas estão funcionando. Existem, a maior parte das escolas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino superior, tem feito adaptações para que o serviço possa ser prestado à distância.
né? Então, neste caso, se o conteúdo está sendo transmitido, se a prestação do serviço vem sendo feita, ainda que de uma maneira alternativa, por meio de videoconferência, ou por meio de tarefas que são enviadas por e-mail, enfim, se de alguma forma a prestação de serviço vem acontecendo, eu entendo que não há necessidade, não há justificativa para que se peça esse desconto, porque de fato a contraprestação está sendo entregue, né? Agora, é importante dizer também que existe aqui já uma série de negociações, uma série de entendimentos, inclusive com o Ministério da Educação, para que isso seja tratado de uma forma que valha para todas as instituições de ensino. Isso ainda não foi positivado, isso ainda não foi definido, ainda está no âmbito das discussões, mas a ideia justamente é que se tenha uma uniformidade, quer dizer, que o que valha para um, valha para todos, para que a gente evite também, para que fique essa questão tratada caso a caso, porque isso vai acabar fazendo com que muita gente recorra à justiça, ao Poder Judiciário, dizendo, olha, ali no meu vizinho aconteceu desta forma, eu queria que acontecesse assim para mim também. E aí a gente teria uma instabilidade jurídica enorme e um grande afogamento do Poder Judiciário, enfim, uma sobrecarga do Poder Judiciário, e essa é a grande preocupação, na verdade, de todos os operadores do direito contratual nessa época de pandemia. Quer dizer, a mensagem que eu também, como operadora de direito nessa área, pretendo passar aí, que todo mundo que opera nessa área tem trazido a gente precisa de serenidade, a gente precisa de cooperação e a gente precisa de boa-fé. Então, assim, entender realmente quais são as dores de cada uma das partes, porque, na verdade, a situação tá complicada para todas as partes, né? E evitar o oportunismo. Então, assim, se de alguma forma a prestação de serviço estiver sendo cumprida, eu entendo que a contraparte, que é o pagamento da mensalidade, deve continuar. Se por alguma razão a contraparte, quer dizer, o serviço prestado estiver muito aquém do que tiver sido contratado, sim, cabe uma negociação de desconto? Cabe uma negociação de desconto. Em que medida? Existe já uma gradação dizendo, olha, eu quero uma redução de 30%, de 20%? Não existe, tá? Os juristas vêm falando em renegociações de contrato que tragam aí um decréscimo, um desconto para as partes, isso valendo para contratos educacionais, para contratos de locação, para contratos de execução continuada em geral, quer dizer, contratos que você todo mês tem ali uma contraprestação, um pagamento a fazer. A ideia dos juristas é alguma coisa em torno de 30%, houve essa sugestão, inclusive, no projeto de lei, mas ele não foi aceito, não passou na votação do Senado, mas serve aí como um parâmetro. E, de novo, depende caso a caso. Eu não sei aqui no seu caso específico se a instituição de ensino tem conseguido te prestar esse serviço ou se realmente ela estiver impossibilitada. Se houver impossibilidade, quer dizer, se a instituição de ensino não te trouxer nenhuma alternativa, não tiver condições ou estrutura para o ensino à distância, ou qualquer outra forma, aí a situação é diferente, e aí eu entendo que sim, possa se negociar uma suspensão temporária, enfim, do pagamento das mensalidades. Ou, de novo, da mesma forma como a questão da locação, talvez a gente possa pensar em uma postergação, quer dizer, você difere, em vez de você pagar agora, você suspende o pagamento, e lá na frente, quando você voltar a pagar, você tem aí, ficaria como um adiantamento do seu contrato, quer dizer, um aditamento do seu contrato. Vamos lá. Ok, estão me perguntando, acho que é uma continuação da pergunta anterior sobre fornecimento de produtos, se era possível, se ela poderia ser penalizada caso ela não conseguisse entregar os produtos e essa não entrega dos produtos fosse em decorrência da pandemia do Covid. Então, ela está me perguntando aqui se mesmo ela tendo vendido o produto nos dias atuais. Isso é bastante importante, porque a gente tem que pensar aqui, quando a gente for negociar contrato, quando a gente for discutir o cumprimento de determinada obrigação contratual, o momento em que esse contrato foi celebrado, tá? Então, a gente tem que realmente traçar um marco temporal entre antes da pandemia e depois da pandemia. De fato, antes da pandemia, a questão de força maior, eu entendo que na maior parte das vezes ela vai se aplicar, e aí a nossa discussão caso a caso vai ser entender se aquele evento de força maior trouxe realmente como consequência a minha impossibilidade de cumprir determinada obrigação do meu contrato ou o contrato como um todo. Essa é a análise que a gente faz para contratos assinados ou celebrados antes
da pandemia iniciar. E aí a gente tem um marco temporal mais ou menos como 20 de março, enfim, está se falando aqui, o PL sugere 20 de março como data de corte, tá? Contratos celebrados a partir daquilo, quer dizer, eu já sei que esse evento existe, eu já sei que o cumprimento da minha obrigação vai ser muito difícil, vai ser difícil eu estabelecer um prazo, por exemplo, se eu tenho que fornecer um produto que depende de insumos que venham do exterior, de qualquer país do exterior. As questões de logística hoje estão sendo muito complicadas, estão sofrendo seriamente os efeitos dessa pandemia. Então, assim, eu posso me comprometer a entregar um equipamento, um produto ou um serviço daqui a 30 dias, se eu já sei que eu vou ter dificuldade em conseguir o insumo necessário para aquilo? Aí eu entendo que não, porque aí você tem realmente, você já tem a situação fática já delimitada, quer dizer, você já tem pelo menos alguma previsibilidade dos problemas que você vai enfrentar. Então, aí você vai ter muita dificuldade em alegar força maior. O que eu sugiro é que na redação desse contrato, quando você for estabelecer uma relação contratual, prevendo uma obrigação futura, e esse contrato for celebrado a partir da decretação do estado de emergência ou da constatação de que estamos num momento de pandemia, que exista uma cláusula prevendo a possibilidade de dilatação desse prazo, prorrogação do prazo de entrega, sem nenhuma penalidade para ambas as partes, porque realmente existem fatos de terceiros, existem obrigações de terceiros, existem obrigações acessórias que não vão estar na mão das duas partes contratantes, o fornecedor e o adquirente daquele produto ou daquele serviço. E isso tem que estar previsto, porque senão realmente vai ficar difícil, você vai ter dificuldade em reconhecer a força maior. E lembrando, agindo sempre de boa fé. Quer dizer, a boa fé vai fazer com que, no momento da celebração do contrato, essas ponderações sobre a eventual impossibilidade de cumprimento do cronograma esteja pactuada, de uma forma ou de outra. Enfim, não existe um modelo fechado para isso, mas isso tem que ser abordado dentro da redação da cláusula contratual. Ok. Uma empresa de TI, o pessoal de TI tem sido bastante solicitado aqui, eu imagino que estejam passando por grandes aflições. Então, vamos ver aqui, uma empresa de TI Cloud, ok. Meus clientes estão enviando solicitação de cancelamento e exigem isenção de multa contratual. Podemos isentá-los de multa? Eu não consigo entender, assim, uma empresa de TI Cloud não deve estar tendo nenhuma dificuldade em cumprir o seu contrato, porque, enfim, ele está ali, é um armazenamento, na verdade, fora de um servidor em nuvem, tá bem. Então, eu, prestador de serviço, continuo prestando o meu serviço. O que eu estou presumindo que aconteça é que o tomador do seu serviço, quer dizer, quem contrata o seu serviço, esteja aí com alguma dificuldade, ou não esteja utilizando o seu serviço, enfim, e por conta disso peça a suspensão. De novo, é importante que cada cenário seja analisado caso a caso. Por exemplo, se eu tenho um contrato de TI, se o seu serviço de TI Cloud eu utilizo única e exclusivamente nos computadores do meu escritório, eu não acesso remotamente, quer dizer, eu só acesso se eu estiver na sede do meu escritório, porque os servidores estão ali, ou porque o computador, eu só trabalho com desktop, enfim, e eu realmente não posso estar fisicamente presente no meu escritório por conta da determinação de isolamento e de quarentena. Nesse caso, o seu cliente poderia ser isentado? Eu entendo que sim, porque realmente esse serviço que você presta, ele está impossibilitado de se utilizar. Mal comparando, é mais ou menos a mesma circunstância fática de alguém que é locatário de uma loja de shopping center. Se o shopping center está fechado e a minha loja não pode operar, eu não tenho o objeto jurídico que é do contrato de locação, que é o uso comercial do imóvel, ele fica impossibilitado. Então, trazendo isso para a sua realidade, se realmente ficar comprovado que o seu cliente precisa estar fisicamente em determinado local para poder fazer uso do seu serviço de cloud, por uma questão estrutural, enfim, por uma questão de configuração de rede. Estou aqui trabalhando completamente na hipótese, tá? Mas se eles conseguir comprovar, eu entendo que sim. Agora, de uma outra circunstância, se por acaso o seu serviço tiver como ser acessado remotamente e ele continuar se utilizando daquilo, um eventual problema de caixa, por exemplo, se ele disser, olha, eu estou com dificuldade de te pagar porque
as pessoas para quem eu presto serviço, ou para quem eu entrego os meus produtos, enfim, os meus clientes não estão me pagando, vou retomar uma questão que eu já disse na última sessão de webinar que a gente teve, mas que é muito importante. Dificuldade de caixa, quer dizer, problemas de caixa, não são eventos de força maior, não são excludentes de responsabilidade de cumprimento de contrato. Tá? Então, se o seu cliente disser, olha, eu só estou querendo que você suspenda o meu contrato porque eu não tenho dinheiro para te pagar, porque eu estou com dificuldade, aí é o caso de você renegociar. Tá? Você renegociar, de novo, pautado na boa-fé, na cooperação, e entendendo que isso está acontecendo, enfim, com todo mundo. Mas obrigação por lei, ou qualquer possibilidade de isenção legal só pelo evento de força maior, eu entendo que não. Aí é realmente uma questão de tratar caso a caso, entender como é que está a situação do seu cliente, o quanto vocês conseguem flexibilizar, enfim, e encontrar aí um denominador comum, tá? Ok, aqui é um caso bastante específico que tem acontecido bastante também, a gente está falando do mercado de eventos, né? Quer dizer, o cumprimento de contratos relacionados a eventos de negócio, eventos turísticos, isso tem gerado muita discussão. Nesse caso específico, a pergunta que me fizeram era a seguinte: era um contrato de hospedagem para um evento de uma empresa. O pagamento foi feito 100% antes do evento acontecer. O pagamento foi feito em janeiro, o evento seria em abril, pelo que eu estou lendo aqui. Obviamente, evento em abril não vai acontecer, não pode acontecer, existe uma determinação legal, se a gente estiver falando, principalmente do estado de São Paulo, enfim, a maior parte dos estados, acho que 17 estados já estão aí com esse decreto impedindo realização de eventos, aglomerações com mais de 50 pessoas, enfim. Então, realmente, a circunstância do contrato, o cumprimento daquele contrato tornou-se impossível. A pessoa que me fez a pergunta está me dizendo que não está conseguindo chegar a um acordo. Me parece que o hotel não está querendo devolver o dinheiro, eles estão tentando pedir o dinheiro de volta. O que é que acontece aqui? De novo, o bom senso deve prevalecer. Quer dizer, os hotéis, a gente tem visto aqui, muitas vezes, começou com as agências de turismo, empresas aéreas, a gente viu que no começo eles tinham uma posição muito rígida de inclusive exigir multas de remarcação para passagem aérea, empresas que tinham vendido pacotes turísticos não estavam pretendendo devolver os valores, e a gente viu que ao longo das semanas esses entendimentos já foram mudando, porque realmente a gente vê aí que é uma circunstância, enfim, que vai ter que ser encontrado um meio do caminho, né? Um meio do caminho, uma razoabilidade, porque realmente é uma circunstância que ninguém conseguiria esperar e imaginar que ia acontecer nem nessa proporção. Então, o que é que eu te diria? De novo, a gente tem uma regra posta? Não. No seu caso, a gente precisa entender assim, se por acaso você conseguir remarcar esse evento, existe por acaso o interesse em fazer esse evento a posteriori? Quer dizer, passando essa pandemia, eu posso pegar esse mesmo evento e realizar ele em setembro? Se isso acontecer, esse pode ser um caminho de negociação. Agora, pode existir uma circunstância tal, por exemplo, que o evento, enfim, ele só faria sentido se ele acontecesse naquele mês de abril. Nesse mês de abril, na verdade, né? E aí pode ser realmente que aquela alocação para você não tenha mais interesse, não faça mais sentido, enfim. Mas aí, nesse caso, eu entendo que você possa, sim, exigir o seu dinheiro de volta. Mas lembrando que, para que isso seja juridicamente factível, para que você tenha como é que eu posso dizer, um bom direito, que a gente chama, quer dizer, para que isso seja uma situação realmente quase que indiscutível, é muito importante que fique demonstrado que esse evento ocorrendo em outra data não serve à finalidade para o qual ele foi delineado, tá? Então, você precisa conseguir comprovar que realmente, se aquilo não acontecesse em abril, não tem necessidade de acontecer mais, ele não me interessa se acontecer mais. Aí, nesse caso, eu entendo que você consegue exigir, sim, você tem legitimidade para exigir a devolução do seu dinheiro. Ok, posso usar a teoria da imprevisão com a força maior como pano de fundo para buscar o cancelamento de contratações de prestação de serviço? É uma pergunta muito genérica, né? Então, eu vou tentar responder de forma genérica, porque, de novo, depende de que prestação de serviço a gente está falando, e
E o que é que acontece? Quer dizer, a teoria da imprevisão e a força maior, de novo, lembrando, eles são panos de fundo, sim, ok? Mas ele sozinho não é gatilho para você buscar o cancelamento de nenhuma obrigação, tá? Ele vai servir realmente como um seu cenário. Meu cenário é de força maior e, portanto, eu tenho uma outra circunstância aqui que vai me trazer a impossibilidade ou desinteresse na prestação desse serviço. Mas, isoladamente, o fato de você atribuir ao evento de força maior, pandemia Covid-19, como uma forma de você cancelar qualquer prestação de serviço indistintamente, não, eu entendo que não, tá? Ok, tem uma pergunta que é desdobramento da questão do aditivo contratual, se valia um aditivo contratual por e-mail, quer dizer, se as negociações poderiam ser formalizadas, as novas condições do contrato poderiam ser formalizadas por e-mail ou se era necessário um aditivo contratual. E aí a pessoa está me perguntando aqui se eu fizer esse aditivo por e-mail, como fica a executoriedade? Ele tem a mesma força... a mesma validade e força jurídica e execuibilidade que um documento formal. Ele funciona assim como um aditivo comercial, contratual, tá? Ele vai ter exatamente a mesma validade jurídica, ele não tem a mesma forma, mas ele se presta à mesma função, tá bom? É importante que, de novo, se vocês forem prever novas penalidades ou novas penalidades ou novos parâmetros de indenização, no caso de descumprimento, indenização por perdas e danos, lucros cessantes, que isso tudo seja muito bem posto, ainda aqui nas negociações por e-mail, tá? Ok. Se o cliente pedir para adiar por alguns meses a cobrança das mensalidades de um serviço ou cobrança das dívidas negociadas, eu posso cobrar esses valores atualizados depois, sem multa, somente atualizados? Entendo que sim. A correção monetária, na verdade, você tem respaldo legal para isso. Sim, é a recomposição daquele valor, né? E, de novo, sem multa, somente atualizados? Perfeito. Essa é a ideia da boa-fé. Quer dizer, eu não estou aqui sendo oportunista para dizer, ok, você para de me pagar agora, eu vou te cobrar depois, mas por isso você vai me pagar uma multa de tanto. Tá correto? Eu acho que é esse o espírito, na verdade, de todo o tratamento de gestão de contratos nessa época de pandemia. Esse é o norte que a gente vem recomendando a todo mundo. Ok. Ok. O contrato tem seus valores na moeda real, no entanto, em sua totalidade, trata-se de mercadorias importadas, ao qual sofreram um grande impacto com relação à alteração do dólar, bem como aumento do valor do item, pois a mercadoria importada da China e houve aumento do produto, pode ser solicitado o reequilíbrio, ainda que pese o contrato e cláusula de preço fixo. Essa é uma questão que acontece bastante, é um fato que é bastante comum, mas que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já sedimentaram, e existe inclusive um artigo específico no projeto de lei, eu vou até tentar ver se eu consigo ler aqui para vocês, existe um artigo específico nesse novo projeto de lei dizendo o seguinte, ele está, na verdade, trazendo para a letra da lei o que já foi consolidado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência ao longo das últimas décadas, que é dizer o seguinte, variação cambial não é caso de força maior, nem caso de revisão contratual. Você pode, sim, discutir a questão de onerosidade excessiva por outras questões, mas disparos de inflação, quer dizer, problemas inflacionários ou qualquer questão de disparidade de moeda estrangeira não são entendidos nem pela doutrina nem pela jurisprudência como eventos que possam trazer um reequilíbrio do contrato por causa fortuito, força maior, e não se socorrem da teoria da imprevisão e nem da onerosidade excessiva. Essa é uma discussão que já foi aí trazida para os tribunais há pelo menos 2 décadas, enfim, e é unânime, inclusive essa ideia de trazer aqui para o artigo, se eu não me engano, é o artigo 7º do projeto de lei, tá? Eu vou ver até se eu encontrar aqui, eu leio para vocês. Ok, estão me perguntando aqui se eu acho que a quebra de caixa vai ser aplicável para o varejo.
A gente viu aqui que o varejo é um dos setores que mais tem sofrido por conta dessa pandemia, né? Eu acho que é uma dos business que tem aí sofrido mais diretamente e mais rapidamente esses impactos realmente do fechamento dos shopping centers, enfim, da restrição de locomoção das pessoas, os decretos de isolamento, de quarentena. O que é que acontece? Por hora, não tem nada que indique que isso vá acontecer. O que a gente tem visto é que o varejo como um todo tem tentado negociar em conjunto com bancos, com fornecedores, com administradores de shopping center, quando é o caso de lojistas de shopping, para que exista aí um tratamento paritário para todos eles, porque todos eles estão sentindo as mesmas dores, né? Mas, por si só, por eu ser um varejista hoje, dia 9 de abril, se eu dissesse para você hoje, se você é varejista, você tem uma proteção especial, ou todo mundo vai se solidarizar porque realmente você sofreu um impacto de caixa, a resposta ainda é não. Lembrando que a gente está numa fase absolutamente nebulosa, quer dizer, a gente não tem respostas definitivas para nenhuma das questões, então pode ser que o que eu te diga agora, à tarde já tenha mudado de posição, mas nesse momento não, e inclusive a gente vê aí as associações dos varejistas tentando fazer negociações conjuntas, principalmente em relação aos bancos, porque realmente a situação pegou o mercado do varejo com muito mais força, né? Com muito mais apetite, quer dizer, vocês realmente têm sofrido, as notícias falam em 80%, 90% de redução de faturamento, isso é realmente um fato atípico e, enfim, eu acho que nenhum outro segmento da indústria do comércio sofreu tanto, né? Ok, vamos ver aqui. Gente, talvez eu não consiga responder a todo mundo, tá? Só reiterando, eu falei para quem estava aqui desde o começo, tem aqui o meu e-mail na apresentação, vocês fiquem à vontade para me contatar se eu por acaso não conseguir, eu vou tentar responder todo mundo, mas se por acaso me escapar aqui, vocês fiquem à vontade para me contatar diretamente, eu vou tentar responder a todo mundo. Ok, interessante essa aqui. Interrupção de pagamento de aluguel comercial mínimo durante o período de pandemia numa localidade em que esse tipo de serviço não está suspenso, mas só está prejudicado. Consigo? Nesse caso, de fato, você vai ter que recorrer a uma negociação. É exatamente isso. Na própria pergunta, a pessoa já sinaliza que talvez ela tivesse que negociar. Sim, porque aí você não tem uma impossibilidade de utilização daquele produto ou daquele serviço. Nesse caso dessa locação, ela não é impossível, ela só ficou cara, ela ficou difícil de cumprir, ela ficou onerosa. Mas, de novo, a onerosidade não é impossibilidade. Então, realmente, você tem aí que partir para a via da mediação, para a via da negociação, enfim, para um entendimento amigável entre as partes. Posso realizar os reajustes contratuais dos meus clientes neste mês? Eu não sei de que tipo de contrato você está falando, nem quem são os seus clientes. A princípio, existe alguma vedação legal a reajuste contratual? Não, não existe. Então, a princípio, sim, você pode. De novo, depende muito de que tipo de contrato a gente está falando, de que tipo de obrigação a gente está falando e quem são os seus clientes. De novo, vai aqui. O que o judiciário já deixou muito claro, que ele vai coibir com bastante dureza, isso a gente já tem um cenário absolutamente cristalino, que é evitar o oportunismo. Então, assim, a gente não pode, nenhuma das partes contratuais pode se valer dessa situação absolutamente atípica e cruel para muitos dos segmentos, para tentar levar alguma vantagem. Então, assim, posso reajustar os meus contratos? Depende, existe uma cláusula, é aniversário do seu contrato agora em abril? Existe uma cláusula prevendo essa alteração de valor, esse reajuste? Se sim, ok, você está amparado então pelo seu contrato, a máxima do contrato é que ele faz lei entre as partes. Agora, eu sugiro uma ponderação, quer dizer, cabe, tá dentro da possibilidade, tá dentro do que é razoável, aí você vai ter que ponderar exatamente. Então, assim, pela lei, você não tem nada que te impeça.
Agora, veja exatamente de que tipo de contrato a gente está falando, quem são os seus clientes, enfim, e entenda-se isso dentro do princípio da boa-fé, da cooperação e de todas as circunstâncias que a gente está vivendo hoje, se isso faz sentido ou se não vale a pena você eventualmente aditar e dizer, olha, beleza, eu tenho aqui uma previsibilidade de ajuste do meu contrato, de reajuste do meu contrato, por conta das circunstâncias, eu vou aplicar esse reajuste em setembro, em outubro, julho, enfim, a gente não sabe, mas um pouco mais à frente, né? Ok, vamos lá. A teoria da quebra da base do contrato tem sido aplicada para a revisão de contratos de arrendamento mercantil corrigidos pela variação cambial do dólar, uma vez que a variação do dólar é previsível, mas uma desvalorização de forma gradual, como estava ocorrendo, já a desvalorização de forma abrupta não era previsível. Dessa forma, a base objetiva do contrato ficou substancialmente alterada. Perfeito. Podemos utilizar essa teoria para o reequilíbrio dos contratos administrativos? Bom, contratos administrativos têm um regramento específico, né? Inclusive, até convido vocês para ficarem aqui de olho nas nossas redes sociais, porque o meu sócio Pedro Akel, que trata especificamente de contratos administrativos, vai fazer um webinar especificamente sobre isso na próxima semana, eu acredito que na quarta ou quinta-feira, já vale a questão. Agora, eu vou te dizer, então eu não vou tratar de contratos administrativos, porque não é a minha área, eu não quero invadir o webinar do Pedro, mas vou te dizer já para os contratos civis, tá? Para os contratos civis, essa história da teoria da imprevisão para reequilíbrios de contratos na época de contratos de arrendamento mercantil que eram atrelados ao dólar, a gente está falando de 99 e 2000, que houve uma queda muito abrupta do valor do real, na verdade não era nem real, era da moeda, eu não lembro se era real, mas enfim, da moeda nacional frente ao dólar. E o que é que aconteceu? Realmente, a teoria da imprevisão foi chamada, foi uma das primeiras vezes aqui nos últimos 20 anos que ela apareceu nos tribunais nossos, para dizer, olha, talvez ela se aplique aqui. E, de fato, naquela época, começou-se a entender que ela deveria ser aplicada, porque a gente estava, é isso mesmo, a gente estava, já era real, sim, lembrei. Era a época que estava 1 para 1, o real e o dólar estavam paritários, uma série de contratos foram feitos utilizando, então, a moeda estrangeira, e aí, de repente, disparou, o dólar foi para 4, se eu não me engano, 4 ou 5 para 1, e aí ficou todo mundo desesperado, porque realmente desequilibrou o que você pretendia pagar, ficou 5 vezes mais caro, 4 vezes mais caro. Isso foi realmente trazido aos tribunais, e na época, em algum momento, se sinalizou que sim, poderia ser utilizada a teoria da imprevisão para reequilibrar esses contratos. Hoje isso não acontece mais. Tá? Hoje os tribunais, conforme essas decisões foram subindo, foram sendo escaladas para os tribunais superiores, a jurisprudência acabou sendo sedimentada no seguinte sentido, que eu falei um pouquinho antes aqui, vou repetir, que é importante, que variação cambial não é possibilidade de revisão de contratos nem por teoria da imprevisão e nem por onerosidade excessiva, tá bom? Só um minutinho aqui. Ok. Sobre um casamento que ia ser realizado dia 9 de maio, e o espaço está cobrando multa altíssima para remarcar para 1º de agosto. Todos os outros fornecedores alteraram sem multa. Está correto? Bom, primeiro, que pena. Imagino que seja aí uma questão personalíssima. Uma mudança de planos aí super radical, né? Tá correto ele cobrar uma multa altíssima? Eu entendo que não. E aí, de novo, isso não está baseado em nenhum dispositivo legal, mas está baseado no princípio que rege todos os contratos, tá? Nesse caso, se a gente está falando de um casamento, você está falando de uma relação de consumo, então a gente não vai falar de Código Civil, a gente vai falar de Código do Consumidor, tá? E para o Código do Consumidor, a situação é ainda mais grave, quer dizer, você realmente não pode ser compelido a pagar uma multa altíssima, eu entendo que não faça o menor sentido isso, porque realmente você foi obrigado a remarcar, quer dizer, você também tem um dano, e aí um dano de ordem não patrimonial, quer dizer, não necessariamente só patrimonial, mas essencialmente um dano de ordem moral,
que é realmente você tratar com todos esses imprevistos e toda a expectativa que você tinha de que aquele evento se realizasse naquele momento, enfim, naquela data, com todas as preparações. Isso são coisas que vão sendo muito provavelmente preparadas já há pelo menos um ano ou 6 meses, enfim, você tem aí uma criação de uma expectativa muito grande e que para você tomador desse serviço, quer dizer, você que fez o contrato com esse buffet, já está aí passando por uma situação emocionalmente complicada. Então, sim, você deve cobrar do seu fornecedor uma compreensão e dizer, olha, você tem que me remarcar e sem multa. E se por acaso a situação ficar insustentável, eu entendo que você possa, inclusive, pedir a rescisão desse contrato. Tá? Se ele não te der nenhuma alternativa melhor do que te cobrar uma multa altíssima, talvez a rescisão do contrato seja um caminho. Mas, de novo, desculpa, de novo, o melhor que você pode fazer é realmente tentar uma nova conversa, chamar de novo o seu fornecedor, explicar as circunstâncias, inclusive você trazer para ele essas circunstâncias de que os outros fornecedores todos já concordaram e tiveram boa vontade em renegociar, que o único problema que você está tendo é com ele, enfim, tentar chamá-lo aí para um bom senso. Ok, contratos de locação residencial devem ser cumpridos integralmente? O imóvel está sendo usado pela locatária, portanto, ela entende que o pagamento deve ser cumprido. Os contratos de locação residencial têm um regramento específico que é diferente dos contratos de locação comercial e, de fato, a impossibilidade de utilização daquele imóvel não é um argumento para que a gente possa descumprir ou para que o locador possa dizer, olha, realmente vou parar de pagar ou vou pedir o diferimento desse pagamento, um desconto, enfim, não há, como pano de fundo, não tem realmente essa questão da força maior como algo que impossibilite o cumprimento do contrato. O que a gente tem visto é a dificuldade financeira das pessoas. Então, da mesma forma que eu digo, nos contratos empresariais, que um problema de caixa, de eventual recebimento, problema de fluxo de caixa da empresa não pode ser utilizado como excludente de cumprimento de obrigação, como álibi para você não cumprir determinada obrigação, o mesmo não vale para locação residencial. Né? Locação residencial, você tem que entender muito bem quem é... Desculpa. Como é que está a situação do seu locatário? Quer dizer, tem muita gente que é autônomo, que não está conseguindo trabalhar, tem muita gente que enfim, está com salários reduzidos, ou está em férias, teve férias antecipadas. Então, de novo, a lei te permite sim cobrar. O bom senso te sugere, desculpa, negociar uma forma de composição. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí um minutinho. Pronto, vamos lá, gente. Próxima pergunta. No shopping, o locatário pede rescisão antecipada, alegando força maior, e solicita também a isenção de multa. Nestes casos, pode ser cobrado sim a multa? Então, a questão dos locatários de shopping tá muito complicada, porque realmente os shoppings estão aí, na maior parte dos estados, fechados, né? Sem possibilidade de o locatário utilizar aquele imóvel, enfim, então, literalmente, sem conseguir trabalhar. Pedir a rescisão antecipada com isenção de multa, ele pode? Pode. Você é obrigado a isentá-lo da multa? Não, entendo que não. Enfim, agora, de novo, negociem. Né? Precisa entender quanto tempo do contrato foi cumprido, quer dizer, ele cumpriu mais da metade do contrato, ou mais de 2/3 do contrato, ou não, é um contrato de locação muito recente, que você vai ter dificuldade para alocar de novo, enfim, depende muito do caso a caso, tá? Depende muito do caso a caso, e, de novo, é importante que as partes tentem encontrar um ponto de equilíbrio, ainda que não exista uma determinação legal dizendo aonde está esse ponto de equilíbrio, a lei não vai dizer, a lei vai traçar para a gente cenários hipotéticos e genéricos para que a gente possa trazer desse cenário genérico para o nosso caso concreto, utilizando esses princípios de boa-fé e de cooperação, para que a gente encontre aí esse meio do caminho que não atrapalhe muito a vida nem de uma parte nem de outra. Gente, foi pegar por um acesso de tosse, vocês me desculpem aqui. Vamos lá. Quem é que me passou aqui?
Contrato de plano de saúde. Você acha que é possível a redução dos valores das parcelas? Contrato de plano de saúde também é um contrato regulado, né? Então, ele está aí realmente sujeito à ANS, a regulamentação da Agência Nacional de Saúde. Então, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Ele vai realmente ter que atender às determinações da ANS. Por hora, você como contratado, você pode pedir a redução dos valores das parcelas? Por que razão? Né? Então, de novo, a justificativa. Por que é que eu vou pedir essa redução dessas parcelas? Pode ser que você consiga. Pode ser que você consiga. Se você justificar que, por conta da pandemia, você, por alguma circunstância, tornou a utilização daquele contrato não te serve, ou te serve em uma medida menor do que 100%, quer dizer, eu não estou me utilizando 100% do contrato, pode ser que eu consiga uma negociação? Pode. Agora, é complicado porque a gente está falando de um contrato de saúde, então fica muito difícil. Imagino que você vai ter muita dificuldade em demonstrar que uma força maior qualquer aconteceu. E aí, lembrando, força maior, o pano de fundo, minha obrigação contratual, o caso concreto. Então, a minha obrigação contratual é de pagar o plano de saúde. Aconteceu um evento de força maior, eu não vou pagar, eu não pretendo pagar a integralidade da minha mensalidade do plano de saúde. Por quê? Porque eu não estou utilizando? Quer dizer, a única justificativa que você conseguiria trazer para não pagar o plano de saúde seria uma redução da sua utilização ou uma imprestabilidade daquele contrato. Quer dizer, esse contrato não me interessa mais. Em tempos de uma pandemia virótica, eu acho que fica um pouco difícil. Agora, se você estiver tendo dificuldade de pagar o seu contrato, eu imagino que sim, né? Eu imagino que seja essa a questão e por essa razão da sua pergunta, trago aqui uma notícia que é nova, saiu hoje no jornal, que a ANS, na verdade, pretende lançar nos próximos dias uma regulamentação impedindo que os planos de saúde parem de prestar atendimento por inadimplemento contratual por um determinado período, que ainda não está fixado. Mas a ideia da ANS é chamar as empresas prestadoras de serviços de saúde para que, em conjunto, haja uma normativa que valha para todas as prestadoras e determine por um período X, que eles vão entender, se é até julho, agosto, setembro, não se sabe, mas que eles teriam que garantir o atendimento, ainda que o cliente esteja inadimplente por conta da situação do Covid-19. Então, talvez essa sua negociação nem venha a ser necessária, tá? É alguma coisa que deve acontecer aí nos próximos dias ou semanas. Ok, mais uma vez a pergunta. Ok, então na verdade é isso. A pessoa está dizendo aqui que houve uma situação de desemprego e por conta disso gostaria de pedir a redução dos valores do plano de saúde. Realmente, na verdade, você vai ter dificuldade, enfim, você pode demonstrar que realmente por conta da pandemia você foi desligado do seu emprego e realmente você não consegue mais adimplir aquele contrato. Aí você consegue o evento de desemprego junto com a força maior que causou, provavelmente, o seu evento de desemprego, seria aí uma margem de negociação, mas de fato não é assim, algo que seja preto no branco, tá? Não dá para contar, não dá para cravar que você conseguiria ser isento de multa ou simplesmente parar de pagar o plano de saúde. Demandaria aí sim uma discussão e sim caso a caso, tá? Mas eu sugiro que aguarde aí nos próximos dias e que acompanhe as notícias. A ANS disse hoje que devem se reunir aqui, acho que entre hoje e amanhã deveria ter essa reunião. Então, deve ser alguma coisa que aconteça muito em breve. Pode aí te dar um norte para como lidar com essa situação específica. Ok. Ok, em contratos de empreitada e construção civil, é possível justificar a redução do volume dos serviços contratados ou a suspensão da execução de alguns serviços em razão da redução de receita? Deixa eu ver se eu entendi. Contratos de empreitada, você está, na verdade, pretendendo justificar que você não está cumprindo com o que estava, o seu marco temporal, quer dizer, eu imagino que tem ali um milestone qualquer, e que você não vai atingir aquele milestone por conta da redução de receita. De novo, a redução de receita não é gatilho para que você justifique o seu inadimplemento contratual com aquela determinada entrega que já estava prevista no seu contrato de empreitada, tá bom? Então, ela não é gatilho para isso, não é uma situação de causa e efeito, porque aconteceu a redução
da minha receita, eu, portanto, não vou cumprir. Mas é óbvio que o seu contratante, o dono da obra, está ciente de todas essas circunstâncias, e o ideal, nesse caso, seria que vocês reprogramassem esses marcos temporais, dizendo, olha, essa situação aconteceu, eu estou com essa dificuldade de caixa temporária, imagina-se que temporária, enfim, eu tenho uma expectativa de, em breve, conseguir retomar esses serviços. O ideal é que haja um aditivo reajustando esse cronograma, enfim, levando em conta todos os efeitos da pandemia, enfim, a dificuldade de caixa e um prazo em que você imagina que o seu caixa vai se estabilizar. E, de novo, a gente sabe quando isso vai passar, quando as coisas vão voltar ao normal? Não dá, ninguém tem essa bola de cristal para saber. Então, eu sugiro que qualquer aditivo contratual renegociando prazos de cumprimento de determinada obrigação, exista uma redação da cláusula de tal forma que preveja uma revisão daquilo. Quer dizer, se chegar naquele momento e realmente a situação não aconteceu da forma como a gente previu hoje, quer dizer, eu vou fazer essa renegociação hoje. Eu estou imaginando que daqui a 90 dias as coisas se normalizaram. Chegamos no 90º dia, isso não aconteceu, deixa na redação da cláusula, tenha o cuidado de prever que essa situação, se por acaso em 90 dias não se normalizar, ela possa ser mais uma vez revista, sem nenhum ônus para nenhuma das partes, porque realmente não existe aí uma questão de má-fé, não existe um descumprimento por dolo, né, uma vontade de descumprir. É uma circunstância alheia à vontade do prestador de serviço, e isso tem que ser compreendido, no seu caso, tem que ser compreendido pelo dono da obra também. É razoável que isso aconteça, tá? Ah, ok. Estão perguntando aqui se eu tenho que tomar algum cuidado adicional quando eu vou fazer um contrato. No caso dos contratos em andamento, se eu tenho que tomar, se eu tenho algum risco adicional. Análise de risco em contratos é sempre uma questão que deve ser aí muito bem analisada pelas partes quando celebram um contrato, tá? A análise de risco é realmente a questão fundamental, é onde a gente vai tentar prever ou tentar evitar que os problemas aconteçam no futuro. Então, o que é que acontece? Se você estiver tratando de contratos, por exemplo, de logística, contratos envolvendo, sei lá, transporte de produtos sanitários ou fornecimento de produtos, fármacos ou produtos que tenham supervisão da vigilância, tenham regulamento pela vigilância sanitária. As normas mudaram, tá? As regras mudaram. Então, é importante que você chame a sua contraparte e que vocês coloquem isso por escrito, porque isso provavelmente trouxe circunstâncias novas que não estavam previstas no momento em que você celebrou esse contrato. Então, se você tem riscos adicionais, contratos de logística, eu consigo cumprir com todos os meus contratos? Muitas das vezes você não vai conseguir cumprir. Então, qual que é o ideal? Qual é o cenário ideal? Chame as suas contrapartes e reescalone isso. É mais ou menos na mesma linha do contrato de empreitada, ou contratos envolvendo construção civil. Contratos que tinham um prazo determinado, com uma obrigação que eu deveria cumprir, e eu celebrei esse contrato antes da pandemia acontecer. Eu não vou conseguir cumprir esse contrato. O que é que eu faço? Eu espero o inadimplemento acontecer e depois eu discuto? A minha recomendação é não. Você chame a sua contraparte, chame as partes envolvidas e já renegocie. Quer dizer, a gente já tem uma perspectiva de inadimplemento. Né? É muito provável que eu não consiga cumprir, ou eu já não cumpri, ou é muito pouco provável que eu consiga cumprir a obrigação no prazo a que eu me comprometi. Então, o que eu faço? Quanto antes você negociar, melhor. Quanto antes você negociar, melhor. Trate isso na forma de um aditivo, ainda que, como o colega aqui antes tinha perguntado, ainda que essas discussões sejam feitas por e-mail, que não exista uma possibilidade das partes se encontrarem para celebrar um aditivo contratual, enfim, não importa. De novo, o que vale é a intenção das partes. Então, tragam essas questões, tentem tratar essas questões contratuais com muita transparência, né? Com muita honestidade, de dizer, olha, não vou conseguir cumprir, talvez eu não tenha nem perspectiva de cumprimento, como é que eu faço? Vamos deixar essa cláusula em aberto, vamos estabelecer um prazo, vamos estabelecer que se esse prazo não acontecer, a gente prorrogue, sem nenhum ônus para nenhuma das partes, sem necessidade de indenização, enfim, e de novo, com base no princípio da cooperação. Eu acho que o princípio da cooperação é o caminho do meio que vai resolver grande parte de todas as questões e todas as aflições que a gente vem sentindo aqui
no tratamento e na negociação dos contratos. Só para eu não cumprir com a minha palavra, que eu disse que ia trazer aqui algumas questões do PL 1179, é importante só dizer para vocês o seguinte: esse projeto de lei ele traz um regime emergencial, tá, para tratamento de contratos. O que é que ele pretende? Ele não vai. A ideia desse projeto de lei, ele ainda não foi aprovado, né? Foi aprovado, na verdade, pela Câmara. Pelo Senado, está indo agora para a Câmara, depois vai, enfim, a gente não sabe ainda se vai ser sancionado integralmente, se ele vai sofrer alguma alteração, ele já está aí com 80 e tantas emendas. Mas o que é importante? Uma tendência, na verdade, a gente já viu isso acontecer em outros países, a Alemanha já estabeleceu uma legislação específica para a regulamentação dos contratos nessa época de pandemia, a França, se eu não me engano, Holanda, enfim, a gente está vendo aí os países se movimentando para evitar uma corrida para as câmaras de arbitragem ou para o Poder Judiciário para discutir contratos. Então, a ideia é dizer, olha, nós todos sabemos que existe aqui uma situação atípica e nós temos que encontrar uma forma de, eventualmente, relativizar algumas disposições das legislações já em vigor, para que a gente possa já trazer para as partes ou para os indivíduos e para as empresas alguma previsibilidade, alguma uniformidade de tratamento de situações. A ideia é uniformização, quer dizer, trazer um norte para que a gente não tenha uma situação que no Tribunal do Amazonas seja tratado de uma forma, no Tribunal do Ceará seja tratada de outra, em São Paulo de outra, e isso vire uma discussão sem fim. Então, realmente, a ideia desse projeto de lei é trazer aqui algumas ferramentas para que o Poder Judiciário e para que as partes já entendam exatamente como é que o Poder Judiciário pretende se encaminhar na gestão desses contratos. Então, ela não altera, não propõe nenhuma alteração nas normas vigentes, ela pretende, na verdade, um tratamento mais flexível em determinadas circunstâncias. Então, onde é que isso vai acontecer? Primeira questão que eu já trouxe para vocês, que se eu não me engano é o artigo 7º, que diz realmente com relação à possibilidade de a gente trazer, caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão para variação cambial ou disparo inflacionário. Já está dito ali no projeto de lei que não, isso não vai acontecer. Questões de locação, tem um capítulo específico para locação residencial. Existe uma perspectiva de que, se esse projeto for aprovado sem nenhuma alteração, a ideia do legislador é que não sejam concedidas liminares de despejo até, se eu não me engano, 31 de dezembro de 2020. Né? Questões envolvendo prescrição e decadência. Existe uma ideia do legislador de prorrogar ou de suspender casos de prescrição, quer dizer, eu tinha aqui um direito, como os fóruns não estão funcionando todos da mesma forma, a dificuldade de acesso a determinados fóruns, vamos lembrar que a gente está falando em âmbito nacional, a gente não está falando de São Paulo, nem de Rio de Janeiro, a gente está falando de Brasil como um todo, e as circunstâncias de acessibilidade ao fórum, aos juízes, aos promotores, em cada uma das comarcas, é muito diferente. Então, a ideia do legislador é, de novo, trazer uma segurança jurídica, dizendo, olha, todos os prazos prescricionais ficariam suspensos durante a vigência dessa lei, para que as partes tenham a tranquilidade de saber que, quando a vida voltar ao normal, eu não terei tido nenhum prejuízo de perda do meu direito de ação por conta da pandemia. Tá? Esse projeto de lei, então, traz aí, de uma outra forma, sanção também para a vedação, na verdade, do oportunismo, dizendo, olha, você pode sim revisar os seus contratos, você pode sim renegociar, mas tenha o cuidado de demonstrar exatamente qual foi o efeito prático dessa pandemia no cumprimento do seu contrato. Não venha me dizer que a pandemia é uma desculpa, ou uma desculpa mesmo, um álibi, para que você descumpra genericamente qualquer obrigação contratual, colocando o princípio da boa-fé acima de qualquer normatização. Tá? Então, isso, na verdade, é uma forma de trazer para a letra da lei todas essas conversas que a gente vem tendo, que todos os juristas que atuam na área, tanto de contencioso, quanto de arbitragem, quanto de negociações contratuais ou de elaboração de contratos, vem conversando como um todo, que é realmente trazer a boa-fé e a cooperação como os nortes para essa situação absolutamente atípica e imprevista que a gente está vivendo.
né? Então, a ideia do projeto de lei realmente traz aqui, inclusive, sanção para caso o judiciário entenda que houve aí uma tentativa de levar vantagem, de um oportunismo desproporcional de determinada parte para tentar se arvorar no evento pandemia, para tentar prejudicar a contraparte de um determinado contrato, lembrando, falando de contratos empresariais especificamente, contratos sujeitos ao Código Civil, a gente não está falando de contratos sujeitos ao Código do Consumidor, tá bom? Gente, são 11h10, a gente já estourou aqui o horário, eu sei que é um tema apaixonante, eu, por mim, ficaria aqui mais algumas horas, mas eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acredito que a gente vai fazer aqui, eu vou combinar aqui com o pessoal para a gente fazer mais uma nova sessão de conversas. Eu acho que semana a semana a gente viu aqui, na semana passada, quem participou do webinar na semana passada, o projeto de lei ainda não tinha sido aprovado, esse PL 1179 ainda não tinha sido submetido à votação e nem aprovado, então a gente vê aí que as questões estão acontecendo semana a semana. Então, eu estou aqui à disposição, vou tentar marcar para a gente falar de novo na próxima semana, ou daqui 10 dias, enfim, vamos continuar conversando, porque eu entendo que essas questões cada dia mais ficam prementes e que ainda tem muitas dúvidas. Quem eu não respondi as perguntas, eu vou tentar responder, se puder fazer a gentileza de me mandar por e-mail, senão eu tento entrar em contato para a gente ter as dúvidas aí sanadas, e se não, numa próxima oportunidade, mas eu queria agradecer pela presença de todos, deixar o meu contato, está aqui na tela, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o meu contato está aqui na tela, o meu e-mail, e nas redes sociais do escritório vocês vão ser informados ali, fiquem atentos, porque a gente está preparando uma série de webinars, todos setorizados, então vai ter o pessoal de compliance falando de compliance e lei geral de proteção de dados, que também sofreu aí um efeito do PL 1179, a gente vai ter contratos administrativos, a gente tem tido e vai continuar tendo questões tributárias, então fiquem aí atentos para as próximas sessões, e foi um prazer, obrigada a todos pela participação.